Meu nome é Cida, tô com um canal aqui no YouTube, Cida de Oliveira. E eu queria contar um pouco da minha história, né? Então, eu gosto de teatro, fiz teatro lá em 93 e 94, né? Eu estudei teatro na FAP de São Paulo e gosto muito de teatro, né? A arte, pra mim, é uma coisa bela, né? Bela não, é belíssima, né? E eu estou aqui hoje para contar aqui um pouquinho da minha história. Vou relatar algumas coisas aqui que eu já presenciei e passei na minha vida, né? Então, eu conheci uma pessoa muito importante, muito assim, muito bela, né? E uma pessoa muito bacana. Para muitas pessoas, né, que não conhecem, né? Às vezes nem sabe, ela conheceu essa pessoa. Eu estou falando da Maria Alice Vergueiro. Eu não sabia que a Maria Alice Vergueiro tinha morrido, né? Eu fiquei sabendo porque eu andei dando umas olhadas aqui no YouTuber, né? E vi os relatos da morte dela. Fiquei chocada, né? Não tem como não ficar chocada. Uma grande dama do teatro, né? Então, pra mim, o teatro perdeu uma grande dama do teatro. E eu a conheci, né? Eu fui doméstica, né? Sempre trabalhei de doméstica. Me orgulho de dizer isso, porque essa parte de ser doméstica me ajudou em muitas coisas, né? Eu aprendi muitas coisas trabalhando de doméstica. Trabalhei para uma artista plástica, foi nesse período que eu trabalhei com essa artista plástica, Serena Eva Egenberger, que eu descobri a FAAP. Eu ajudava ela a carregar as esculturas dela. E aí eu vi lá o nome teatro. E eu pensei, né? Desde criança, morando no interior, na cidade de São Romão, Minas Gerais, eu falava para minha mãe, quero ser atriz, quero ir pro teatro, eu quero conhecer o teatro, eu quero fazer teatro. E mãe falava para mim, né? Mas, tipo, como assim, minha filha? A gente mora aqui num lugar onde não existe essas coisas, é difícil, né? Como que você vai fazer teatro, né? A gente não tem condições. Falava para ela, eu vou fazer teatro. Um dia eu vou fazer teatro, né? Eu lia muito, né? Gostava muito de ler. Eu memorizo um livro que eu li, eu nunca vou esquecer desse livro, de Dom Quixote de la Mancha. Eu gostava demais desse livro, né? Muito cômico. E é aquela coisa, sempre gostei de ler. Se alguém quisesse me dar um presente, me desse um livro, que eu ia estar feliz da vida, né? Eu sempre pedia que trouxessem livros para mim, né, para me ler. Então eu lia muito, gostava muito dessa coisa de estar lendo, né? Então, aí foi trabalhando com essa artista plástica que eu conheci, né? A FAAP de São Paulo. Corri aqueles nomes tudinho, aquelas plaquinhas dizendo teatro, teatro. E eu correndo atrás daquilo. Aí fui lá, pesquisei, me informei. E no outro dia seguinte eu voltei lá já para fazer a minha matrícula, né? Falei assim, vou fazer teatro. Eu falei pra mãe que eu queria fazer teatro, então eu vou fazer. E foi assim que eu conheci o Teatro de São Paulo. E nessas indas e vindas, fazendo o curso, eu fiz um curso de teatro amador.
Na época tinha o tema Espada de Kalima. Foi a gente mesmo que constituiu os personagens, tinha aquela coisa da amarração dos personagens, e eu sempre dei de uma de escritora, porque eu gosto dessas coisas. Aí, conversando lá com os diretores lá da peça, ele falou assim, quem tivesse ideia para ajudar ele, né? Aí eu não... Fui para casa, muito assim, não comentei nada com ele, que eu gostava de ficar criando as coisas, e foi assim que eu criei, ajudando ele lá a montar o Espada de Kalima. Na verdade, eu nem sabia que ele ia pegar o meu papel, que a minha história foi assim, todo mundo soltou um pedaço lá de papel para ele com alguns escritos, né? E eu fui para casa, pensei bastante como que eu ia ajudar a amarração desses personagens. Aí eu inventei uma história mirabolante lá, só a ideia que eu tinha na minha cabeça. E apresentei lá para eles, todos nós da peça apresentamos cada um seu papelzinho lá. E o meu, eu achei que o meu não tinha muita importância. O que eu fiz? Aí eu vi que ele pegou e tal. Aí, mas ele não falou nada mais do que ele falou assim, bacana, né? Aí eu falei assim, ele só falou só bacana. Aí eu amassei e joguei no lixo. Um lixeirinho lá. Mas, por ver das dúvidas, parece que alguém pegou o papel lá. Aí, no fim dessa peça que rolou lá na FAP, né? Depois um deles falaram pra mim que a boa parte das coisas que eu escrevi, né? Foi super interessante, e dali nasceu a ideia, e foi dali que eles conseguiram fazer assim, a amarração de todos os personagens. Que amarrar todos os personagens, às vezes, não é fácil, né? Você tem que entrar direitinho e tudo mais. Mas eu achava que o meu papel não tinha importância, tudo que eu escrevi não tinha muita importância. Mas eu fiz a minha parte, né? Gostava de escrever. E foi muito gostoso que a gente confeccionava nossos figurinos. Tinha aula de figurinismo também, que é onde eu aprendi a desenhar um pouco. Eu gosto muito de rabiscar, porque foi lá que eu aprendi a rabiscar. Eu falo que eu rabisco, porque eu não tenho curso, né? Eu aprendi dentro do curso de interpretação, também teve um pouco de figurinismo, de Oswaldo Gonçalves. Na época era William Gibson, Oswaldo Gonçalves e Mari Zíngaro, artista plástica, e 2 atores, que dava esse curso para nós na FAP. E então, voltando, como eu conheci Maria Alice Vergueiro, né? Como eu era doméstica, eu conheci uma moça, né, minha amiga Fábia. Ela trabalhava para Maria Alice Vergueiro de doméstica. E doméstica tem aquela coisa de se encontrar, né? Quando você se conhece, assim, no elevador de um prédio, você acaba um dia fazendo lá uma reuniãozinha pra se conhecer melhor, pra procurar uma baladinha de vez em quando, né? Mas o meu negócio mesmo era teatro. Aí eu conheci a Fábia, ia até a casa da Maria Alice Vergueiro. Aí um dia a Fábia vai e fala pra Maria Alice Vergueiro: olha, essa aqui é a Cida. Ela também faz teatro. Eu não entendo nada de teatro, mas a boca da Cida só sai teatro. E ela é minha amiga. Aí a Maria Alice me cumprimentou, muito educada, bonitona, super educada, né? E a partir desse dia eu comecei a frequentar a casa dela, né? E tomei muito cafezinho lá com ela, com a Fábia e ela, porque ela era bem tranquilona, uma rica, mas uma rica... Eu não achava ela orgulhosa, ela era bem bacana mesmo. Mas não tinha muito tempo para conversar, porque eu via que a Maria Alice ela ficava sempre com Cacá Rossetti. Então eles tinham a trama deles lá, né? E ela não ia lá pra cozinha, ficar sempre na cozinha com a gente, né? Porque doméstica fica mais lá na cozinha, né? Mas ela tomava café junto com a gente, tinha lá o Cacá Rossetti. Eu não tenho amizade nenhuma com o Cacá Rossetti, porque eu só vi o Cacá Rossetti 2 vezes. Na casa da Maria Alice Vergueiro e nos corredores da FAP. Trombava com ele sempre. E as pessoas falavam, aquele é um diretor, né, Cacá Rossetti. Falava que ele era muito chato.
uma pessoa difícil, né? E uma moça interiorana, eu tinha medo, né? De pessoas assim, falar em brutalidade comigo, eu passava longe. Porque eu tenho medo até hoje de gente bruta. Mas não sei se o Cacá é bruto, né? Nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Então foi a minha história, né? Eu conheci muito, conversava lá com ela, tomava o cafezinho com ela, ia lá para visitar a mãe dela, que se eu não estou enganada, a mãe dela, Dona Maria Antônia, eu ficava muito assim, visitava, conversava muito, eu tinha muito paciência assim, com o idoso. Então a minha colega me chamava assim, Cida, vem cá, me ajuda, vem aqui um pouquinho, a Maria Alice não importa não. Eu já falei de você pra ela, né? Vem aqui, a gente chamava ela de vozinha. Vem aqui me ajudar com a vozinha, porque às vezes eu não consigo muito, né? Não tinha muita experiência, né? Em cuidar da senhora. Aí eu fui e falei pra ela, tá, nas minhas folgas aqui, porque eu também sou doméstica, né? Cuido de outra senhora e de um cachorro. Eu passo aí. Eu posso passar aí tal dia? Porque hoje não dá. O dia que você vier tá ótimo, vem aqui. E nisso pegou a minha amizade, né, com o pessoal lá da casa. E eu lembro que uma vez eu peguei a Maria Antônia, essa senhorinha, e fui levar ela para um apartamento do filho dela. Aqueles passinhos bem devagarinho, que ela andava bem devagarinho, né? Era brava, tinha dia que ela tava numa braveza, assim, que tinha que ter muita paciência, né? E aí eu segurava na mãozinha dela, ela gostava muito de mim. Ela falava assim, você é muito bela, você é muito bonita, gosto de gente bonita, não gosto de gente feio, não. Ela falava. Aí eu só ria, né? Falava com ela, eu não sou bonita, vozinha. Aí ela tinha essas coisas comigo, né? Gostava muito. E eu e a Fábia, aquela amizade bacana, né? Duas domésticas, sempre dá certo, né? Contar muitas histórias. E eu fazia a Fábia muito rir. Eu brincava de interpretação na rua, na Avenida Angélica, ali na Avenida Paulista. E a Fábia falava assim, Cida, você é insuportável, né? Você é comédia pura, né? Então eu falava com ela assim, não, tô treinando, tô aqui fazendo meus laboratórios, né? Aí eu falava com ela assim, ficou legal? Você gostou do que eu fiz? Ela falava assim, você arrasou, você é muito boa nessas coisas, né? E eu andava muito com a Fábia, assim, na Paulista, a gente ia procurar filmes para assistir. E eu assistia muita peça de teatro gratuita. Assisti as da Maria Alice Vergueiro, né? Porque ela trazia lá, né, pro filho dela. E eles levavam a Fábia e a Fábia me levava. Falava assim, eu não gosto de teatro não, mas eu vou para levar a Cida, porque é a Cida que gosta. Então a Cida pode ir? Aí falava, não, pode, para assistir a peça, quanto mais pessoas assistindo, melhor, né? Aí mais glamour vai dar pra aquela atriz ali em cena. E eu aproveitava todas, né? Falava, tinha uma peça de teatro, vou te levar gratuitamente, lá tava eu, né? Porque dinheiro eu não tinha. E uma das coisas boas da Maria Alice Vergueiro é porque ela matava a minha fome. Eu pobre, doméstica, do interiorzão, assim. E eu não tinha tanto dinheiro, né? Meu dinheiro eu contribuía, trabalhava mês a mês e eu mandava pra mãe. Pra mãe pagar o mercado, que nem tinha mercado naquela época na cidade lá onde meus pais morreram. E tem família minha, né? Prezo muito, São Romão, Minas Gerais. Era vendas, naquela época ali era vendas, tinha muitas vendas e mãe fazia a compra do mês dela nessas vendas. Então eu ralava feio em São Paulo para mandar a quantidade de dinheiro para minha mãe sobreviver, né? E nisso eu fui vivendo, fui sobrevivendo, né? E foi assim a minha história, né? Minha paixão pelo teatro, eu já nasci com essa paixão. E os livros me tornou isso mais forte, mais agarrado dentro de mim, né? A questão de atuação, interpretação. E aí foi quando eu conheci, né, essa pessoa tão importante, né? Pra quem é do teatro aí sabe, né? E eu fiquei chocada, né? Fiquei chocada com a morte dela, né?
Porque a morte, ela dói muito para qualquer pessoa. E ela dói ainda mais quando você conhece a pessoa, quando você teve acesso àquela pessoa. Então não tem como não doer, né? E foi isso que aconteceu. Descobri e doeu muito. Aí eu pesquisei, né? Lembrei aqui, né? Pesquisando aqui, descobri que ela foi descoberta, ela foi muito... Como que eu diria assim... uma descoberta maior, que eu acho que pode se dizer, né? Porque ela fez lá o tapa na pantera. Então, nossa, que bacana, né? Nessa época eu já não estava mais em São Paulo. Hoje eu tenho minha família, né? Tenho 2 filhos, esposo, mas que não gosta nada de arte, não valoriza nada nessa parte aí, nunca valorizou. Meus filhos gostam muito, né? Tem uma pegada minha de que tá no sangue, assim, né? Sobre a arte, né? Minha filha desenha muito bem. Um dia eu vou mostrar os desenhos da minha filha e do meu filho aqui no meu canal. Pois é, gente, é isso, né? Que eu peço pra vocês. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu like aí e me ajuda. Me ajuda a crescer, a fortalecer esse canal. É um canal muito simples, né? Então, tá aí Cida de Oliveira. Deixa seu comentário que gostou de tá vendo histórias verídicas, né? Porque é uma história verídica, não é uma história inventada. E é isso, né? Então eu deixo aqui meu abraço, meu grande beijo para vocês.